Sabia que houve um dia em que Jesus entrou no templo virando as mesas de lugar? Ele começou a virar as mesas, expulsar as pessoas e interromper todo o comércio que estava acontecendo ali na porta do templo. O Jesus que pregava amor e misericórdia, agora ele estava num momento de indignação. Mas será que aquilo era só ira ou ele estava querendo revelar algo espiritual que estava acontecendo naquele momento? Hoje nós vamos entender o que aconteceu na segunda-feira da Semana Santa. Nós estamos com o quadro falando sobre a Semana Santa, ontem falamos sobre o Domingo de Ramos e hoje eu quero trazer para vocês uma explicação do que exatamente aconteceu na segunda-feira da Semana Santa, esse fatídico dia em que Jesus entrou no templo virando as mesas e expulsando os comerciantes. Então fica aí e assiste esse vídeo até o final que você vai entender o verdadeiro significado por trás disso tudo. No domingo, Jesus entrou em Jerusalém sendo aclamado como um rei. A multidão gritava Hosana, pessoas jogavam ramos pelo caminho e era um momento de celebração. Mas na segunda-feira tudo muda. Jesus volta ao templo e encontra quem não deveria estar ali. O templo, como se bem sabe, era tido como o lugar mais sagrado de Jerusalém. Era o lugar de oração, o lugar de adoração, era o lugar sagrado. Mas, durante um curto período de tempo, havia se transformado em um lugar de comércio, um verdadeiro mercado religioso. Vendedores, cambistas, explorações, comerciantes. Resumindo, a fé virou um negócio, a adoração virou um comércio e a casa de Deus perdeu o seu verdadeiro propósito. E é aí então que Jesus entra no templo e olha ao seu redor e ele decide tomar uma atitude radical. Ele vira as mesas dos cambistas, expulsa os comerciantes e acaba com o comércio que estava tendo na frente do templo. É nesse exato momento onde a Bíblia relata no livro de Mateus, capítulo 21 e versículo 12, que Jesus ele proclama na frente do templo a seguinte frase: "A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em um covil de ladrões." Antes de continuar, eu só quero te perguntar uma coisa. Existe alguma semelhança com a realidade? Será que isso foi somente mais uma das parábolas de Jesus? Ou isso realmente aconteceu? E quem sabe isso acontece até hoje? Que está uma verdade que ninguém quer te falar. Jesus ele não só era manso e não só pregava a compaixão, ele também era a justiça. Ele também confrontava os erros. O evangelho não é somente de conforto. O evangelho ele é composto também por confronto. Porque o verdadeiro amor, o amor de Cristo, ele não aceita a corrupção da fé. E seguindo agora para uma explicação mais didática e teológica, o que estava acontecendo naquele dia por Jesus ter tomado essa decisão tão radical, acontece que Jesus ele estava naquele momento julgando um esquema corrupto e religioso, aonde o templo e todos que ali estavam haviam se afastado da verdadeira essência do Evangelho, da verdadeira essência de Deus. A religião virou poder, dinheiro e controle. E Jesus naquele momento estava restaurando a verdadeira adoração, porque Deus não aceita a religiosidade vazia. A verdade é que Deus ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Hoje, principalmente, as construções não é o principal lugar da morada de Deus. O templo também representa o nosso coração. Deus ele habita nas pessoas e ainda continua habitando dentro de nós. Mas seguindo essa sequência da Semana Santa e da Páscoa, observe bem, no domingo ele entra aclamado como um rei e na segunda-feira ele toma uma atitude radical que faz purificar o seu templo. O que é que você acha? Você acha que isso teve algum significado real? Será que tem ligação à entrada de Jesus como rei? E será que tem algum significado a purificação do templo? Será que isso tem a ver com a Páscoa? Pois é, calma lá que você vai descobrir. Jesus ele entra na cidade como um rei, mas em seguida ele purifica o templo. E qual a verdade espiritual que existe nisso? Já na sexta-feira ele vai ser crucificado. Ele precisa ser posto como um cordeiro sacrificado.
E a purificação do templo nesse momento simboliza exatamente isso. Simboliza que Jesus está purificando aquilo que é necessário, está limpo e perfeito. É que antes da redenção vem a purificação. Agora vem uma pergunta: se Jesus entrasse hoje no seu coração, o que é que ele encontraria? Orgulho, aparência, ganância, religiosidade? Pois é. A segunda-feira da Semana Santa nos ensina que Jesus veio para purificar os corações. Jesus, ele veio para ser sacrificado e passar por todo o processo para nos entregar a salvação. Mas antes disso, ele passa em cada templo, tirando tudo o que desagrada e purificando não só o templo o qual as pessoas iam para adorar, mas esse templo que é o seu coração. Ele veio preparar o caminho para a cruz. E essa transformação acontece até hoje. Então, se você está acompanhando essa semana da Páscoa com a gente, se inscreve no canal. Se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aqui embaixo, Casa de Oração, que é para a gente saber se você assistiu até o final.